Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 19 de julho de 2018, e o nosso tema hoje é a minha experiência com o Santo Daime, parte 1. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, eu vou começar hoje uma série de 2, 3, talvez 4 reflexões, onde eu vou contar sobre a experiência que eu vivi neste domingo agora, dia 15 de julho, quando então participei de um trabalho espiritual com o Santo Daime. E quais foram as impressões que eu vivenciei, o que eu senti, o que aconteceu. E vou tentar fazê-lo da forma mais detalhada possível, porque geralmente os vídeos que existem sobre o assunto são focados nas sensações a partir do momento em que se bebe o chá. E eu pretendo, como é típico aqui do canal, aprofundar, ir além e trazer ali algumas informações interessantes, ok? E de antemão já deixo claro a todos que meu objetivo nessa série de reflexões não é incentivar ninguém a fazer uso do chá. Isto tem que ser uma decisão pessoal de cada um, quando sentir que deve, quando sentir que deve. E também já deixo claro que, como o objetivo é falar sobre a experiência que eu tive, então eu não quero ficar toda hora fazendo pausa para dizer coisas do tipo: cada pessoa sente de um jeito, cada um tem uma experiência, o chá tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Então tudo isso já deve estar embutido, vamos assim dizer, na compreensão daqueles que vão ouvir a reflexão daqui por diante, ok? Muito bem, feito essas ressalvas, eu gostaria de começar essa reflexão agradecendo de coração ao pessoal da Igreja Céu do Triângulo, que fica na cidade de Uberlândia, que vizinha a Uberaba, porque foi lá que eu tive a experiência com o Santo Daime. Então foram pessoas muito bacanas, muito generosas, que nos receberam de braços abertos, acompanharam durante todo o trabalho de forma muito atenciosa. Então foi uma experiência realmente bacana e fica aí o meu muito obrigado, e sei que também posso falar em nome das pessoas que foram comigo. Eu vou deixar o link da página deles aqui na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em conhecer. É um trabalho espiritual sério, muito bem fundamentado, muito bem firmado. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal aí do Céu do Triângulo. Bom, eu vou começar explicando o seguinte. Eu estudo sobre o Santo Daime há pelo menos 8 anos. Então não foi de repente que eu decidi tomar o chá. Não acordei um dia e comecei a pensar, tô à toa, eu quero lá tomar um chá. Não. Eu estudo chá desde 2010, portanto há 8 anos. Li bastante coisa, baixei artigos, matérias de revista, assisti vários e vários vídeos, documentários. Esse assunto sempre me cativou, tanto no que se refere ao Santo Daime propriamente, quanto à ayahuasca ou coisas semelhantes. Então, já há alguns anos que esse assunto surgiu na minha vida. Mas como grande parte das pessoas, eu tinha medo. E medo de ficar louco, medo de encontrar pessoas desequilibradas, medo de ter as minhas percepções alteradas num ambiente espiritual que não fosse sadio, enfim, uma série de receios. E graças a esses receios, eu sempre adiava a experiência. Por esses dias eu estava olhando, por exemplo, e vi que a minha primeira mensagem de contato com o pessoal dessa igreja, Céu do Triângulo, foi em 2014.
Então olha só, se passaram 4 anos desde que eu fiz o primeiro contato, até que finalmente eu criei coragem para visitar, acompanhar o trabalho, fazer parte da ritualística, né, e tudo mais. Então não é uma coisa que surgiu da noite para o dia. Muito bem. E pesquisando na internet sobre um local próximo e que parecesse minimamente confiável, eu acabei conhecendo essa igreja chamada Céu do Triângulo, que, para quem não sabe, representa ali uma religião chamada Santo Daime. Então, o Santo Daime é uma religião, não é simplesmente uma bebida. A bebida é parte do ritual, mas há todo um arcabouço que cerca o trabalho de natureza religiosa. E sempre tive preferência por participar de um trabalho dessa natureza e não aqueles encontros ayahuasqueiro que tem por aí, justamente pela firmeza espiritual. Então não é você chegar lá, pôr o chá no copo e beber. Você participa de um processo religioso. A própria feitura do chá é feita em ambiente religioso, em atitude religiosa. As pessoas se preparam, aquilo é feito e as pessoas estão orando, estão cantando, então há uma carga energética, uma carga vibratória muito forte que incide sobre a bebida. Diferente do que poderia acontecer, por exemplo, indo participar num lugar onde se faz apenas um encontro para tomar o chá e etc. Entende? Então, a partir disso, eu já tinha decidido que se fosse participar, que seria na religião do Santo Daime. Muito bem. E o tempo passou. Quando foi em março desse ano, eu comecei a sentir vontade de participar, mas dessa vez para valer, ir até os finalmente mesmo, não ficar só no desejo, ou na expectativa, ou na ansiedade. E conversei sobre esse assunto no terreiro. E para minha surpresa, algumas pessoas disseram que tinham vontade de participar. Então nós começamos a conversar, formamos um grupo, onde passamos um bom tempo pensando e refletindo sobre a possibilidade de ir e participar realmente do trabalho, e decidimos que iríamos no final de maio. Mas infelizmente o final de maio coincidiu com o ápice da greve dos caminhoneiros. E como não havia combustível na cidade, nós não conseguimos participar. Então precisamos adiar, né, o trabalho até agora em julho, no dia 15, quando finalmente tudo deu certo e então nós conseguimos participar. Bom, antes, porém, de chegar na igreja, nós entramos em contato e eles nos passaram algumas orientações sobre algumas coisas que nós deveríamos fazer. Um resguardo, por exemplo, muito semelhante àquele que se faz nos terreiros, né? Então, 3 dias antes e 3 dias depois do trabalho, nós deveríamos estar em resguardo, evitando carne, álcool, fumo, sexo, cuidado com os pensamentos, etc. Então, a mesma coisa que se faz em termos de preparação no terreiro, nós também fizemos para estar lá. A diferença é que no trabalho, no terreiro, você faz isso um dia antes. Lá a gente fez 3 dias antes. Bom, então marcamos de ir e fomos em 8 pessoas do nosso terreiro, 8 pessoas participar desse trabalho. Quando nós chegamos na igreja, que fica mais ou menos uns 10 minutos da cidade, também na zona rural, a primeira impressão que eu tive foi que havia firmeza espiritual. A energia era boa, uma energia diferente do que normalmente eu sinto no terreiro, mas ainda assim uma energia boa, uma energia que não me deixou dúvida alguma de que ali era um bom lugar onde se praticava o bem. E como era uma pequena chácara, então havia a presença da natureza de forma muito abundante. Então havia várias plantas, várias árvores,
E isso, claro, contribui sempre para que o ambiente se torne energeticamente muito positivo. As pessoas nos receberam ali com muita humildade, com muita simplicidade. E isso de cara eu já gostei, porque quem me acompanha sabe que eu sou extremamente favorável à simplicidade dos trabalhos. Eu não gosto de lugar chique, não gosto de lugar luxuoso, porque todos os exemplos que nós tivemos aqui na Terra de pessoas que fizeram grandes trabalhos espirituais, elas eram simples, atendiam em locais simples, então é assim que eu gosto. E lá realmente é um local muito simples. Bom, recebemos ali algumas instruções sobre como proceder, a finalidade do trabalho, etc. Preenchemos uma ficha de anamnese sobre o nosso estado de saúde, físico, mental, né, se já tínhamos participado alguma vez, se havia alguém que era dependente químico e por aí vai. É uma exigência, inclusive, do CONAD para que você participe dos trabalhos. E então, eles nos deixaram bastante à vontade para que pudéssemos conhecer a igreja. E então começamos a dar uma volta pelo ambiente observando, né, as plantas, o cipó, né, o que eles chamam de jagube, a chacrona, e começamos a olhar ali as plantas, o ambiente, tucanos que passavam voando, passarinhos daqui e dali. Então dá para vocês terem uma ideia de como foi uma tarde gostosa, uma tarde acolhedora, uma tarde realmente que nós nos voltaríamos para o espiritual de uma forma que até então nunca havíamos feito. E se você ficou curioso, não esqueça de acessar youtube.com/, Voz Espiritualista, para escutar o resto dessa experiência. Vou parando por aqui. Um abraço a todos.